Muito bem, senhoras e senhores, então nós vamos agora falar sobre o legado da mochila, né? Um momento, uma palestra com o empreendedor social Tiago da Silva. Ele é um mochileiro pela educação. Mas mais detalhes sobre esse trabalho bacana que ele está fazendo, inclusive tem acompanhado nas suas redes sociais as suas experiências e principalmente ele compartilhando essas boas experiências. Então, com muita alegria aqui no Latinowear 2021, queria convidar aqui Tiago da Silva, nosso Tiago Mochileiro, presencialmente aqui no Latinowear. Bem-vindo, Tiagão. Valeu, Bruce, valeu. Boa tarde, Latinowear, boa tarde a todos que estão aí presentes em casa assistindo o maior evento de software livre e tecnologias abertas da América Latina. Para mim é uma satisfação poder ser convidado novamente. Agradeço ao PTI pelo convite, pela recepção e por trazer o tema educação, literatura, negócios de impacto social e tudo mais que a gente vem fazendo pelo Brasil afora junto com o projeto Negócio de Impacto Mochileiro pela Educação. Bom, falar do Mochileiro pela Educação, falar de toda essa trajetória, de toda essa jornada, sempre é muito importante porque a gente roda o Brasil inteiro durante o ano praticamente todo, conhecendo localidades, conhecendo vilarejos, contribuindo para a formatação de bibliotecas comunitárias, ajudando a garotada a entender, através dos livros, sobre prototipação, negócios, construir soluções através dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis. E aqui na Latinowear a gente tem sempre insights importantes que fazem com que a gente saia daqui ainda mais motivado, saia ainda mais com ferramentas, com parcerias para levar para o Brasil inteiro. Então, é realmente um encontro, um momento de muita interação, de muita ideia e também de muitas soluções, né, aplicadas, que a gente roda o Brasil inteiro. O legado de uma mochila, na verdade, ele começa nessa cidadezinha, né? Eu sou de Alagoas, eu sou de Junqueiro, que é uma cidadezinha no interior do nosso estado, lá no Nordeste, e eu, nessa cidadezinha, sempre tive a possibilidade de entender, desde pequeno, que a educação seria a ferramenta mais importante que iria transformar a minha vida, né? Então, essa cidade que vocês estão vendo aí é uma cidade de pouco mais de 20 mil habitantes, mas que foi aí, nessas praças, nessas ruas, onde eu comecei a alimentar o objetivo, o sonho de um dia poder devolver à educação tudo que ela fez por mim, né? Então, eu acho que isso é muito importante e aqui no evento a gente tem muito disso, né? As pessoas que estão aqui, que se concentram nesse universo, eles têm essa mesma ideia, essa mesma identidade, né, de resolver os problemas, gerar soluções, claro, viáveis e sustentáveis, mas que de alguma forma ou de outra conseguem também ajudar comunidades pelo Brasil inteiro, através das tecnologias aqui lançadas. E a cana-de-açúcar lá no... É engraçado falar sobre esse slide, porque a cana-de-açúcar lá no nosso estado, ela é a monocultura prevalecente. Então, durante muito tempo também eu meio que pensava e idealizava que talvez o meu objetivo final seria nas lavouras da cana-de-açúcar. E foi aí onde a educação começou a fazer toda a diferença nessa trajetória. Esse Tiago aí, apresentando um trabalho de escola sobre um autor chamado Jorge de Lima, esse moleque não pensava hoje estar no palco do maior evento de tecnologias abertas da América Latina, porque eu sonhava aí em apenas me formar no ensino médio e depois dali ver qual seria talvez a minha trajetória, né? Então, ser um expoente não estava nesse objetivo e ainda não está. E a Latinowear tem essa interação das pessoas que fazem esse evento, né? A gente consegue estar aqui num patamar de igualdade e de equidade que fortalece, né, e que a gente leva a missão e a identidade do evento por todo o Brasil. Então, geralmente, algumas oficinas e palestras que a gente aplica hoje e no decorrer do nosso bate-papo, vocês vão ver,
acredito que uns 40%, 50% nasceram de ideias aqui tomando café. Então, isso é muito legal. É muito legal a gente poder ver que o que nasce aqui no PTI, o que nasce aqui nos corredores, conversando com outros palestrantes do Brasil inteiro, faz com que a gente possa formular ideias e levar para os rincões do Brasil através dos livros, através das oficinas, dos momentos em quilombos, em aldeias indígenas, em escolas rurais. E isso é muito, muito importante. Então, esse Tiago aí sonhava. Né? Então, hoje eu ainda sonho, claro, mas hoje a gente já tem a possibilidade de levar para o Brasil inteiro muita coisa do que é real e do que é aplicado. Então, e claro, eu não poderia deixar de falar sobre os professores, né? Os professores, eles têm uma parcela importantíssima, não só na minha trajetória, não só na formatação do Mochileiro pela Educação, da jornada do Mochileiro pela Educação, mas também da jornada do Tiago da Silva, né? Porque antes de ser o mochileiro, de criar o projeto e depois transformar isso num negócio de impacto, eu sou o Tiago da Silva, filho da dona Quitéria, que nasceu lá no Agreste de Alagoas. E essa daí é a minha primeira professora, a tia Lúcia. E a tia Lúcia, ela foi assim, a manager, né? A boss que me alfabetizou. Então, essa pessoa aí tem uma parcela importantíssima na minha trajetória. O primeiro ABC, as primeiras palavras, o primeiro entendimento de mundo de fazer me tornar cidadão. Então, acredito que vale muito a pena a gente relembrar sempre também, quem está assistindo esse bate-papo, essa apresentação, lembrar aí daquele professor que marcou tua vida, tua trajetória, e por que não, às vezes, se conectar com ele, se reconectar, quem sabe até relembrar dos momentos da sua trajetória durante essa jornada. Então, a tia Lúcia faz parte disso. E como que começou, de fato, a jornada do Mochileiro pela Educação? Como que a gente inicia, dá o primeiro pontapé para rodar 66 cidades do Brasil, distribuir cerca de 8 mil livros em 10 estados e receber contribuição do Brasil inteiro para poder levar literatura de qualidade, acervo literário, ajudar a construir estantes literárias e boxes espalhadas por esses lugares que a gente passou. Eu estava na escola, né, e eu sempre fui um aluno que conversei bastante, né, tipo, até chegava a prejudicar a sala de aula. E essa minha impetuosidade, esse meu jeito mais hiperativo de ser, fez com que eu ficasse sendo convidado a me retirar da sala de aula constantemente, né? Acredito que hoje seja bem mais fácil lidar com algumas ferramentas pedagógicas e lidar com um aluno como eu era nessa época. E um dia eu estava lá sentado no banco da minha escola estadual Padre Aurélio Góes, em Junqueiro, e um professor olhou para mim e disse: eu não sei o que fazer mais com você. Eu disse: professor, também não sei. E aí ele me convidou para ser o monitor da biblioteca, né? O monitor da biblioteca. E eu peguei um livro chamado Os Miseráveis, de Victor Hugo, e esse livro bagunçou tudo no bom sentido, né? Ele fez com que eu, de fato, começasse a entender a literatura como uma importante ferramenta de visibilidade, de melhorar a minha qualidade de comunicação, de fazer com que, de fato, a gente pudesse existir e pudesse começar a sonhar, né? Mas não só sonhar, porque sonhar é muito legal, mas quando a gente sonha e transforma esse sonho em objetivo, e depois a gente, através dos objetivos, começa a trabalhar para tornar tudo aquilo que a gente imagina, não um mundo ideal, mas um mundo possível. A gente começa a sonhar nesse mundo possível, então aí a gente começa, de fato, a conseguir resultados importantes. Então, o Mochileiro pela Educação, ele surgiu... aí foi o nascimento do meu amor pela literatura. Mas na universidade, eu estava assistindo uma palestra de um cara chamado Fernando Dolabella. Ele tem um livro muito legal que eu, inclusive, recomendo, O Segredo de Luísa. Ele falava sobre educação empreendedora e sobre como a educação pode ajudar a trabalhar e a desenvolver competências através do empreendedorismo em escolas públicas, né? E esse cara meio que deu um insight assim. Eu pensei assim, cara, é isso. Eu vou devolver à educação tudo que ela fez por mim. Eu já tinha experimentado o poder que a educação
tinha feito na minha trajetória, já me dá a oportunidade de cursar um nível superior. Eu montei um projeto chamado Conversando sobre Carreira. Esse projeto andou aí 2 anos mais ou menos pelas escolas públicas de Alagoas, e eu não tinha noção nenhuma de que ele iria se transformar no mochileiro pela educação. E o Conversando sobre Carreira, a gente montava fóruns com vários profissionais, inclusive de diversas áreas, para conversar sobre carreira com a garotada. E quando ficou difícil de as pessoas, os profissionais que a gente convidava, aceitarem os convites, porque é muito legal você ir para uma cidade, por exemplo, você mora, vamos falar, Maceió, aí você está lá, região metropolitana, uma cidade mais próxima é muito legal. Mas quando você é convidado para ir para uma cidade que fica a 200 quilômetros da sua casa, e às vezes, né, todo mundo apertado numa van e tal, fica mais difícil você aceitar o convite. Então começou, de fato, a ficar difícil de aceitar, das pessoas aceitarem os convites. E aí eu disse, como levar exemplos para a garotada? Aí eu pensei, poxa, vai ser através dos livros. E aí a gente começou a incentivar a doação de livros e também a incluir o universo literário nas nossas palestras e oficinas. Então, o livro ele começou a ser protagonista exatamente após 2 anos de jornada de caminhada. E um cara chamado Eduardo Seton, um dia fez um comentário num post lá de uma rede social que eu uso, ele disse, você é o mochileiro pela educação. E eu disse, não sou, não gostei, esse nome não é legal, e está decretado, eu não sou o mochileiro pela educação. Mas quem viu o comentário começou a falar lá sobre um tal de mochileiro pela educação, de fato, que andava o Brasil distribuindo livros em escolas públicas. Inicialmente eram só livros. Com o tempo, eu precisei beber da fonte de ferramentas estratégicas para poder alinhar melhor o mochileiro pela educação, diversificar algumas atividades para não ficar apenas preso à atividade somente de ler, que já é muito importante, mas a gente precisava aplicar mais alguma coisa, colocar mais mão na massa, inspirar a juventude a poder criar soluções, porque eu sou aficionado, apaixonado por empreender, mas não romantizando o empreendedorismo, mostrando de fato que ele é possível, mas é difícil e dá muito trabalho, mas que tem ferramentas importantes que te ajudam nesse processo. Se de fato você tiver, além, eu nem falo de dom, mas disposição para arregaçar a camisa, arregaçar as mangas e poder aí tomar a frente, liderança e montar times para colocar a sua ideia, a sua solução que você pensou aí em prática. Então, os programas do Mochileiro para a Educação, eles estão linkados a mais empreendedorismo, com Boas Ideias Não Tem Idade, que é um dos cases que a gente vai apresentar aqui, educação, incluindo os livros e ajudando com as bibliotecas, como eu citei anteriormente, tecnologia, com a criação de oficinas de livros digitais, utilizando uma plataforma muito legal, que a gente gosta bastante de criação, que é a Tracto, e a horticultura, porque quem entra lá no meu canal do YouTube, o pessoal diz, cara, esse cara é mochileiro, mas aqui ele está fazendo poesia, cordel, uma série de coisas, então essa capacidade de se reinventar e de levar a educação e cultura de diversas formas, faz com que a gente possa também ter a amplitude de passear, né, de estar circulando por diversos cenários daquilo que a gente se propôs a fazer. Então, esses são os 4 programas que basicamente balizam 3 pilares importantes do Mochileiro para a Educação, que é construir um mundo onde mais jovens leem, construir um mundo onde mais jovens empreendem, construir um mundo onde mais jovens inspiram. Então, esses 3 pilares formatam, sim, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente consegue através das nossas atividades. E, como eu falei, um dos cases mais legais que a gente tem é o Boas Ideias Não Tem Idade. Esse programa, inclusive, já deixo aqui o convite para 2022 e também já passo a bola para o PTI, para Santos Dumont, para a incubadora. Quem sabe a gente possa ter um Boas Ideias Não Tem Idade na Latinoé 2022,
onde a gente possa montar, de fato, aqui vamos pensar uma mini apresentação de pitches de jovens de escolas públicas, para que eles possam trazer soluções do Brasil inteiro, que prototipam aí em feiras de ciências, projetos de pesquisa e extensão que nascem nos institutos federais, nas escolas públicas e particulares, por que não? Mas a gente tem uma garotada muito boa que pode subir nesse palco aqui e que pode, de fato, trazer ideias, inovação e soluções viáveis que podem ser incubadas em parques tecnológicos e em parques de referências como o PTI. Então, fica aí, já passo a bola para 2022, quem sabe a gente tem boas ideias, não tem idade aqui nesse palco, eu tenho certeza que a gente vai ter, e vamos que vamos alimentar esse sonho aí, esse objetivo. Então, Boas Ideias Não Tem Idade, o que é, na verdade? O olhar, né? Geralmente a gente tem um olhar mais sensível nas feiras de ciências do Brasil. Agora elas estão acontecendo muito também remotamente, online. Então, a garotada tem soluções incríveis que nascem nessas feiras de ciências, projetos de cunho de base tecnológica ou não. Às vezes a gente pensa que a garotada está aficionada na tecnologia, mas pensa só no software e no hardware, que é muito importante e que, de fato, conseguiu, a gente viu na pandemia, aproximar, ressignificar e, principalmente aproximar as pessoas, né? Mas também a gente tem projetos que nascem de bases analógicas e que fazem uma diferença incrível na vida das pessoas. A gente teve numa cidade chamada Palmeira dos Índios, lá em Alagoas, um projeto que a garotada criou, na verdade, eles montaram uns vasos de plantas com as frases inspiracionais e eles entregavam para as pessoas que o CAPS, né, e a parte psicológica da cidade estavam recebendo, como tiveram problemas psicológicos por conta da pandemia, afastamento, perda de emprego. Então eles mandavam os vasos para as pessoas, fazendo com que elas acreditassem na esperança. Então, uma coisa muito simples aparentemente, mas que de alguma forma ou de outra conseguia trazer aquela esperança que a gente precisou durante esse tempo todinho. Então, assim, o Boas Ideias Não Tem Idade, ele surgiu com como essa ferramenta, assim, vamos olhar quem são esses protagonistas, quem são essa garotada que está aí fazendo coisa legal, e vamos trazer para o palco, né? Inicialmente foi lá no Tracto Marketing Show, mas como eu já deixei aí, passei a bola para a Latinoé, vamos ser protagonista aqui também, e eu disse, cara, a gente tem muito palestrante incrível, né? A gente tem muita gente boa falando sobre coisa incrível. Então, imagine se tivesse um garoto de 13, 14 anos subindo nesse palco e apresentando um pitch de 3 a 5 minutos e mostrando que a solução dele pode impactar, se aplicada e se mentorada com conhecimento, porque às vezes não é só a grana, às vezes é um mentor, às vezes, por exemplo, é um Fábio Souza que está no corredor e o moleque chega com a apresentação dele ali e faz na hora, né? Às vezes é Tiago Lima, às vezes é Mauro Carrusca, às vezes são essas mentes que ajudam as pessoas a terem propósitos e soluções e que, de alguma forma ou de outra, para os jovens isso seria fantástico. Então, os caras aceitaram, a gente levou as ideias para o palco, a gente vai para a 3ª edição, mas o que é mais engraçado nisso é que os meninos se comportaram, depois da curadoria, não é assim, não, pegou a ideia na Feira de Ciências e do nada joga num palco com mais de 1000 pessoas sentadas olhando para eles. A gente faz um processo de mentoria, de curadoria e diz, sua ideia já está formatada, mas a apresentação está muito acadêmica, né? Que aqui a gente também tem projetos, né, a apresentação, a parte acadêmica. Mas quem sabe se a gente manter a parte acadêmica intacta, importante para participar de edital, para ser publicadas em periódicos e etc. e tal, mas um braço dessa ideia, quem sabe ela não pode se transformar num negócio de impacto. Baseado em quê? Vamos ver se ela se encaixa em algum ODS aqui da ONU, e vamos ver se a gente consegue trabalhar em algum objetivo desse. E aí os meninos dizem, mas o que é ODS? E aí começa o processo de curadoria das ideias. Então a gente tem aí alguns jovens que participaram da 1ª edição, a gente já vai para a 3ª edição, então esse é um case muito legal do Mochileiro pela Educação, porque
aparentemente, a quantidade de livros é o que mais chama a atenção, e a gente gosta no projeto de dizer, ó, a gente utiliza para melhorar a comunicação. A gente tem um mestre aqui incrível, o Bruce, né, de comunicação. A gente utiliza com a garotada o livro O Discurso do Rei, para poder falar sobre comunicação com a garotada. A gente não vai no livro mais complexo, porque a gente quer criar um rapport com esse pessoal. A gente quer dizer assim, ó, o livro O Discurso do Rei é um livro que é interessante, que dá para você fazer essa transição automática, assim, aos poucos, né, gradativa. Para trabalhar inteligência emocional, a gente utiliza o livro Extraordinário. Para trabalhar a criatividade, o livro O Menino que Descobriu o Vento. Então, a gente vai utilizando uns livros de fácil acesso, com a linguagem muito mais voltada para o universo desses garotos, para não assustá-los e não dizer assim, eita, agora eu estou aqui no palco, o que eu faço? Né? Então, eu acho que essas oficinas têm ajudado bastante essa garotada. Então, tem os ODS, eles são os pilares que fazem com que essas oficinas do Boas Ideias Não Têm Idade, elas funcionem, caminhem, né? Então, é muito legal porque a gente chamou a atenção de alguns eventos, de algumas pessoas exatamente levando essas soluções e propondo esse tipo de trabalho, e é mão na massa, né? E uma dessas oficinas surgiram exatamente aqui, numa conversa com a galera do Embarcados. Os caras dizem, cara, por que você não faz pensamento computacional voltado ao empreendedorismo? Eu disse, e o que é pensamento computacional? Né? Porque até então, em 2016, quando eu cheguei a primeira vez na Latinoel, eu perguntei inicialmente ao Ciríaco, mas também ao PTI inteiro, eu acho, o que eu estou fazendo na Latinoel, né? Porque, tipo, são 5.000 pessoas, programadores, desenvolvedores, uma galera fantástica que trabalha com tecnologias livres, que faz soluções, que a gente sente essa solução lá na ponta, porque quando a gente abre um software livre numa comunidade desse país, a gente vê que o trabalho está sendo feito e talvez vocês não percebam, mas a gente está fazendo a coisa chegar lá. E aí eu disse, que eu distribuo livro, mochileiro, né? Então, aí a resposta veio, sua cabeça é um software, né? E aquilo que você faz promove exatamente a nossa ideia. Você dá liberdade para as pessoas poderem criar soluções e pensar. E o seu instrumento é o livro. Então, isso, para mim, fez com que eu saísse daqui mais motivado. E aí, essa ideia do pensamento computacional voltado ao empreendedorismo, né? Dividir para resolver, quebrar o grande problema, que tem muito problema, né? Eu sei que eu sou do Nordeste, que a gente tem uma região muito bonita, mas a gente tem coisa muito, muito, muito importante para resolver lá também. E essa fonte aqui, ó, desse universo, desse evento, faz com que a gente promova essa disrupção, que a gente chegue lá com a oxigenado, que a gente fale, ó, tem cara que cria determinadas soluções que aqui pode ser aplicado. Então, surgiu daqui e aí eu só tentei resumir um pouco sobre como funciona exatamente o mesmo processo, né? Algumas coisas que já existem na administração, como, por exemplo, a abstração, a gente chama de brainstorm, né? A gente faz uma chuva de ideias, decompõe o problema todo para poder fazer com que a garotada pense, ó, se eu não consigo resolver tudo, né? Se eu não consigo resolver o problema do saneamento básico na minha comunidade, na minha cidade, qual é o processo? Como que eu devo ir de passo a passo, né? Resolvendo cada um desses micro problemas. Então, foi muito legal aquele bate-papo, e aí eu percebi que as perguntas são mais importantes do que as respostas. Parece muito clichê, mas a gente chegava lá e não, para que esse projeto aqui? Não, a gente já sabe como é que fazer. Então, a gente viu que a resistência, ela surgia das respostas prontas. E a resistência, ela surgia da zona de conforto, de que as pessoas não queriam dar a oportunidade para essa garotada que pensa e que propõe fazer, né? E às vezes o custo, ó, eu nem chamo de custo, chamo de investimento, né? É muito mais em conta, porque o que o menino quer? Às vezes não quer dinheiro, ele quer o certificado dele do estágio, então coloque ele para fazer, mão na massa. Se ele errar, é protótipo, né? Ninguém vai aplicar uma coisa
simplesmente assim, do nada. Então, o questionamento dessa turma aí começou a fazer efeito, né? A gente começou, de fato, a ver jovens participando de grandes hackathons, de maratonas sociais, meninos subindo no palco do TEDx para poder falar sobre essas experiências. Então, isso começou a realmente tornar um burburinho. E outro problema que surgiu também é que, com o advento da internet e o acesso, a gente percebeu que tinha muita gente falando sobre tudo e pouca gente filtrando. Então, meio que o Mochileiro pela Educação, nessa área do empreendedorismo, do negócio de impacto, começou a funcionar também como uma espécie de filtro, né? De filtro, assim, dizer, ó, checa a informação, vê quem é o link, de quem é o link, quem de fato está criando a plataforma, e para ver se de fato isso condiz na prática com o que está sendo dito na teoria, porque é muita coisa, muita informação, e às vezes pouca informação, porque você vai para uma cidade como Pariconha, que fica a 300 quilômetros da capital alagoana, não tem internet, não tem acesso. O menino anda 3 quilômetros para poder chegar na biblioteca mais próxima. Na escola mais próxima, que tem água potável, ele anda 10 quilômetros. Então, assim, como falar sobre tecnologia, soluções, né? A grandiosidade que a internet e tudo que a gente cria pode promover, se às vezes a garotada só quer comer e tomar água. Então, esse foi um grande desafio, de sensibilizar primeiro as pessoas a entenderem que, sim, é possível, é para você, e aí eu sempre utilizo não só o exemplo meu do Tiago da Silva, mas o exemplo de outras pessoas para dizer, eu também estava lá, na ponta do iceberg, comendo farinha com café, e a educação foi, né, deu essa oportunidade de circular por diversos lugares, porque filtrar essas informações é muito valioso. Então, aí são alguns exemplos de algumas oficinas que a gente aplicou durante esses anos aí de jornada do Mochileiro pela Educação, oficina de soft skills, a próprio pensamento computacional, a oficina de criação de livros digitais. Então, essa parte mais prática do Mochileiro pela Educação é importante a gente sempre estar falando, porque na maioria das vezes a gente não tem os melhores computadores nem os mais rápidos. Vocês vão perceber que tem lugares que é só esse computador aí que o governo federal dava, e era só um. E eu disse, cara, como fazer agora, né? Os meninos querem ver a prática. Então, era tipo sugata mitra. Chegava lá e deixava o computador e voltava 10 dias depois e dizia, vamos ver se eles aprenderam alguma coisa, montaram alguma planilha, ou então escrever algum texto, enfim, tudo usando tecnologia livre. Isso é importante sempre falar, porque essa garotada aí praticamente nunca tinha visto uma imagem, nem um PDF aberto, né? Então, você vê que os painéis deles são tudo feitos, né, ainda como a gente fazia, cartolina, colagem, vai lá, corta a revistinha e tal. Então, trazer o digital foi muito disruptivo também para eles. Então, aí tem alguns laboratórios melhores, né, com mais computadores, sempre promovendo esse tipo de interação, mas, na maioria das vezes, a gente recorre, de fato, ao papel, fazer as coisas acontecerem e assim, o universo literário sempre presente. Então, essa jornada tem feito muito bem, e tem jovens, de fato, que, através da educação e do universo literário, têm se destacado, e é importante também sempre fazer o convite para todo mundo que está assistindo a gente, que acompanhe a jornada, que ano que vem, né, com a pandemia dando essa estabilizada, a gente vai abrir inscrição, inclusive, para quem quiser ser mochileiro, Siríaco, Maguga, aí está todo mundo convidado para ir. Coloca a mochila para ir para o Nordeste, né? Vamos desbravar, Tiagão, todo mundo desbravando esses rincões, para, quem sabe, a gente poder levar muito mais conhecimento, muito mais acesso, porque eu acredito que acesso é riqueza, né? E essa riqueza ninguém tira, né? É uma frase que eu acho que todo pai, toda mãe sempre falou para os seus filhos: eu vou te dar
o que ninguém pode tirar de você, que é o conhecimento. Então, isso funcionou comigo, tem funcionado com várias crianças, e a gente tem pensado realmente no como isso pode impactar lá na frente daqui a 10, 15 anos. Dizem que eu sou semeador de tâmaras, quem planta tâmaras não colhe tâmaras, mas eu acredito que essa geração ainda vai dar muito resultado importante trabalhando assim. Aí são algumas coisas que a gente faz lá nas oficinas, como eu falei, soft skills, hard skills, essa diferença é muito legal. A parte prática da gente estar sempre treinando a garotada a fazer. Eu acho que o fazer também, a mão na massa, o praticar, sai um pouco do universo da teoria e do eu penso, eu imagino, eu não sei como é, e quando a gente faz é legal, mas eu acho que também trazer um pouco dessas competências sociais e emocionais, porque às vezes o menino está muito bom tecnicamente, mas ele não sabe de fato como se portar emocionalmente, socialmente diante de tantos desafios. Então, acho que isso fica um alerta também, e tem várias soft skills que são trabalhadas nas nossas palestras e oficinas, e que vale a pena também dar uma sacada depois. E, por fim, algumas dicas que a gente pode estar anotando, e que eu acho muito legal. Tem algumas plataformas, assim, principalmente em algumas redes sociais, que eles dão oportunidades e fazem trabalhos bem legais com jovens, que dão oportunidade, sei lá, de você pensar em estudar fora, ou então ter acesso a cursos remotos, online, e plataformas de desenvolvimento para que você possa melhorar ainda mais seu currículo. Inclusive, essa UMIU Oportunidades, a gente vai ter um bate-papo incrível também, que eles são um braço da Unicef, então eles estão trabalhando com jovens de comunidades. Amanhã a gente também tem um encontro bem legal para falar, inclusive, sobre oportunidades de emprego. Eles têm um programa bem legal que eu gosto, que é Corre Louco Atrás de um Troco. Eles preparam os jovens para estágios em comunidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, assim, é um universo, como eu estava falando, se a gente conseguir filtrar essas informações e passar essas informações para essa garotada e dizer, o caminho é esse, mas se você não gosta desse, tem esse. Então, a depender do que você imagina para a sua carreira, isso pode estar fazendo toda a diferença. Então, deixa eu voltar só para quem quiser printar. Essa apresentação vai estar disponível para vocês também vai ficar gravada, né? Lógico. Então, é bem legal que vocês tenham acesso a isso e a conhecimento. Aquele Tiago lá atrás, apresentando um trabalho de Jorge de Lima, que é um alagoano, que escreveu o livro O Anjo, que fala sobre sururu, que é um dos pratos que a gente mais come lá em Alagoas. Se ele respondesse para esse Tiago hoje, de 2021, que aparentemente está bem mais seguro falando, mas que eu tremo de fato a subir nesse palco, porque eu sei da importância que ele tem, não só para todos os alagoanos, para todos os brasileiros, mas para a América Latina como um todo. Se ele perguntasse para mim hoje qual era o meu sonho, eu nunca imaginaria em 2016 receber o e-mail mais incrível assim, e ter dado um grito e ter abraçado minha avó e falado que a gente tinha conseguido. Não pelo status do evento, que é muito legal você falar que é speaker da Latinoé, mas pelo fato de você poder estar interligado e conectado a pessoas incríveis, que se você conseguir compartilhar um pouco do que você é, um pouco do que você tem, e pegar um pouco do que a pessoa é, do que a pessoa tem, e levar para o interior do Brasil, a gente vai poder promover essa transformação real, né? Real. Então, a gente coloca a mochila nas costas, coloca o sonho no coração, os livros na mochila e segue esse Brasil afora, mostrando para a garotada que sim, é possível, que se eu pudesse terminar esse bate-papo com uma frase que eu gosto bastante, é: acredite, a educação salvou a minha vida. Então, acho que não existe momento melhor do que a gente estar falando sobre educação do que hoje. Então, queria agradecer de fato, de todo o coração, ao PTI, agradecer a Itaipu pelo convite. Espero que a gente possa promover ainda mais transformação pelo Brasil afora. Mesmo sem vocês saberem, eu já me coloco também como embaixador do PTI pelo Brasil
inteiro, porque a gente leva, de fato, o que a Latinoé representa, o que a Latinoé o que a Latinoé faz, o que ela promove, o que ela constrói de soluções, aplicabilidade e, de fato, promovendo o conhecimento através de palestras, oficinas e de tantas mentes que o Brasil merece, de fato, ser referência no mundo como a maior academia de líderes e de pessoas que promovem soluções no mundo. Muito obrigado e a gente se encontra na Latinoé 2022. Thiago da Silva, o grande mochileiro. Bom, Thiago, a gente, como eu falei com todos que passaram por esse palco hoje, a contribuição que você também está dando, e a gente sabe que um grande sonhador é um grande perguntador, né? E perguntar, querer chegar no sonho, começa exatamente com o questionamento, né? Onde eu posso chegar? E você está nos provando, e principalmente pelo trabalho que você está desenvolvendo, que não é só colocar isso num papel, mas é correr atrás, sujar o pé de poeira, passar pelas aflições que aquelas pessoas passam, que aquelas crianças, às vezes com computador, e mesmo assim você leva essa esperança. E junto com todos aqueles que aqui se apresentaram, que estão aí colocando os seus conhecimentos à disposição, fazendo exatamente tudo aquilo que a gente imagina para esse Latinoé, que é esse compartilhamento, mas o compartilhamento da vida, descobrindo, como você falou, dos soft skills, aqueles que realmente têm o sentimento arraigado no coração, naquela coisa bastante detalhada, do conhecimento também, mas a mão na massa. O teu exemplo é um exemplo maravilhoso e que você continue assim. E se Deus quiser, ano que vem, de novo aqui, com certeza, você e muitos outros que tivemos aí a oportunidade de ouvir. E fechamos muito bem essa programação de hoje, maravilhosa, muito obrigado. Até a próxima. Com certeza, eu agradeço e vamos, que tem mais livro e mochila aí para espalhar pelo Brasil fora. Show de bola, irmão, show de bola. Valeu. Fica comigo para a gente se despedir aqui da galera. Moçada, amanhã, se Deus quiser, a partir das 1h ali, a partir da 1h da tarde, a partir do 12h30, a gente já vai estar com a programação aqui. Amanhã, no nosso último dia, temos aí todas as salas. Então, aproveitem ao máximo, a gente está aí sempre à disposição de vocês. Curtam os nossos temas de hoje, enfim, vamos dar uma revisada em tudo, é importante. Sim. E amanhã a gente ao vivo novamente, aqui diretamente do Parque Tecnológico Itaipu, Foz do Iguaçu, Itaipu Binacional. Um abraço, tchau, gente. Valeu, um abraço, tchau, tchau, até amanhã.